Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação Eli TV. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Meu nome é Sandra Dias, sou advogada e ativista contra o tráfico humano nos Estados Unidos, toda terça e sexta, trazendo casos solucionados, casos sem solução e também alguns casos de desaparecimentos misteriosos. Olá pessoal, deixa eu fazer aqui uma atualização. Eu fiz um caso aqui recentemente, vou colocar aqui até o link, o caso da Alicia Navarro, uma adolescente americana de 14 anos que desapareceu em 2019. Era uma menina muito inteligente, mas ela tem autismo. Mas ela, como diz, né, aqui nos Estados Unidos, o autismo dela, ela tem um funcionamento elevado, bem grande, não é daquele totalmente como algumas pessoas têm. Então, ela tinha uma vida social, tinha amigos, ia na escola, tal, apesar que tinha algumas peculiaridades de quem tem autismo. Ela só comia o mesmo tipo de comida, ela só gostava de andar com... ter uma rotina, né? Era o mesmo moletom, sempre de manga comprida, coisa assim. A Alicia vivia na casa dela, em salas de jogos e tal. A mãe dela achava que ela estava segura, porque ela estava em casa. E eis que um dia a Alicia deixa um bilhete dizendo que ela foi embora, mas que ela promete que ela voltará. E por 4 anos, essa família viveu em total desespero. Eu, inclusive, cheguei a conversar com a mãe da Alicia quando eu fiz o vídeo dela. Eu sugeri até para ela que se ela não tivesse feito, tentasse ver alguma empresa de satélite nos Estados Unidos, custa uma fortuna, mas que talvez poderia tentar fazer a localização dela. Existem satélites de última geração, Israel tem um dos melhores do mundo, que eles conseguem pegar o endereço de uma pessoa e naquele dia, naquela hora, o satélite consegue mostrar o que estava acontecendo lá fora, naquela casa, não, fora da casa, né, naquela rua, naquele momento. Mas como eu falei, isso custa muito, mas muito dinheiro. Então a polícia dos Estados Unidos não usa isso muito, apesar que temos 6 casos solucionados com o uso de satélite. Então eu sugeri até para ela, ela falou que ela não sabia disso, apesar que ela tem um investigador profissional ajudando e tal. Não sei, parece que nunca foi sugerido e tal. Para nossa alegria, domingo passado, a Alicia chegou em uma delegacia de polícia, agora, com quase 19 anos. Se identificou como Alicia Navarro e disse que queria que o nome dela fosse tirado da lista de pessoas desaparecidas. Ela pôde conversar brevemente com a mãe dela, eu presumo que seja por videochamada, porque a mãe dela disse que confirma que é a filha dela, e é realmente, está um pouquinho mais velha, mas é ela mesma. Não se tem muitos detalhes, está tudo muito fechado ainda, então eu só estou aqui para atualizar. A polícia colocou um videozinho muito rápido, de uns 2 minutos, perguntando para a Alicia, alguém machucou você? Ela disse, não, ninguém me machucou. E eu vi um agente do FBI, que já é aposentado, dizendo que, vendo a fita da Alicia, ele teve a impressão que talvez ela esteja sofrendo de síndrome de Estocolmo. A síndrome de Estocolmo é quando a vítima ela acaba se apegando, vamos dizer dessa forma, ao perpetrador do crime, né? Mas isso é para para preservação própria, né? Self-preservation nós chamamos. Então, para a pessoa se preservar, ela acaba criando este link, né, entre a pessoa e a outra, que chega a ser algo até muito intenso. E ele acha que talvez ela esteja, porque ela diz, não fui, não sofri nenhum nada, não, tal. Aí existem algumas informações um pouco contraditórias. Eu vi o investigador particular falando em nome da família, dizendo o seguinte, que a Alicia está bem, não vê a hora de voltar para casa, falar com a família dela, reunir-se e começar uma vida nova. Palavras dele. Já eu vi a polícia que a recebeu falando uma coisa um pouco diferente. Que a Alicia não viu a mãe dela ainda. Nós estamos falando quase 6 dias depois. A Alicia não viu a mãe dela ainda. E ele disse, ela é maior de idade. Nós não podemos forçá-la a ir para casa. Me dando a entender que a Alicia talvez não esteja preparada emocionalmente, mentalmente, para reunir-se com a família. E isso é completamente plausível, né? Dá para entender por quê. Algumas matérias, eu não posso precisar se está correto ou não, algumas matérias dizendo que a Alicia disse que ela estava numa casa onde ela podia ir e vir quando ela quisesse. Aí eu acho um pouco estranho. O FBI acreditava, né, pelo menos até antes do caso,
que ela foi vítima do tráfico humano. Outros acham que ela foi vítima do... Vou colocar aqui na tela, né, porque eu não posso falar, dos pedo. Seja uma ou outra, essas pessoas não vão deixá-la ir e vir tão livremente. Então a gente não sabe muita coisa ainda, mas a mãe dela não deu informações ainda. A mãe dela só foi no Facebook, fez um vídeo, abre aspas, que ela falou. Primeiro eu quero dar a glória a Deus. Ele ouviu minhas orações, milagres existem. Fecha aspas. E ela agradeceu a polícia e tal, e disse que não vê a hora de se reunir com a filha. Foi um dia de muita alegria para a família dela, e eu não paro de pensar, toda hora passa na minha cabeça. Eu fico imaginando o momento, são 4 anos de sofrimento, 4 anos com a sua filha desaparecida, né? Imagina o momento que você tá ali, madrugada, quase 5 da manhã, você recebe um telefonema. Ei, acho que temos sua filha aqui. Imagina que alegria, né? Eu fiquei muito, muito, muito feliz. O caso dela me tocou muito, então essa é a atualização do caso da Alicia Navarro. E o que eu tiver mais notícia eu venho colocar aqui, tá? E nos vemos. Mas vamos ao caso de hoje. É o caso de Yu Yang-shu. Nasceu em 18 de abril de 1970 em Gochang, em Jeonbuk, na Coreia do Sul. Isso eu não acabei com o idioma. Alguns anos após seu nascimento, seus pais se separaram e ele se mudou para Mapo, em Seul, com seu pai. Sua família vivia na pobreza, razão pela qual, segundo ele, acabava sofrendo bullying na escola como resultado, porque não se vestia bem, aquela coisa nada toda. Ele começou a odiar os ricos. Yu, vamos chamar ele pelo primeiro nome, Yu, ele tinha paixão por pintar, tocar violão e cantar. Ele foi abandonado pela mãe dele, bem pequeno, e ele ficou morando com a avó. Mas o pai casou-se novamente e aí ele acabou indo morar com o pai e foi criado pela madrasta, que era uma pessoa violenta. Sua ficha criminal começou em 1988. Ele foi preso por roubo. Em 1991 voltou a cometer furto, foi condenado a 10 meses de prisão. Ele casou-se após sair da prisão e teve um filho com essa mulher. Em 1993 ele foi preso novamente por roubo e condenado a 8 meses de prisão. Yu foi pego vendendo material infantil com fotos impróprias, vocês podem imaginar. Ele também foi condenado a 2 anos de prisão pelo roubo, falsificação e roubo de identidade em 1998. No ano de 2000, ele foi preso novamente por violar uma menina de 15 anos. Ele foi condenado a 3 anos e 6 meses de prisão. 3 anos e 6 meses de prisão por ter violado uma menina de 15 anos. Que vergonha! Em 27 de outubro, a sua esposa acabou divorciando-se dele. Ela casou com ele, ela já tinha uma ficha policial bem grandinha, mas pelo jeito ela não procurou saber a ficha dele. A esposa dele acabou pedindo o divórcio e ela alegou abuso e problemas relacionados ao álcool. Então, quando ele foi liberado da prisão no ano 2003, ela caiu fora. O tempo que ele passou na prisão, ele passou a admirar um criminoso chamado Zogdo Jung, que tirou a vida de 9 pessoas entre 1999 e 2000. Yu desenvolveu um ódio pelas mulheres. Ele tinha permissão para ver o filho dele, mas essas visitas tomaram um rumo sinistro. Ele planejou se vingar da sua esposa da maneira mais cruel. Ele tiraria a vida dela e em seguida do seu filho. E aí as visitas seriam um momento perfeito na cabeça dele para fazer isso. Mas ele justificou-se mais tarde que ele pôde raciocinar com mais clareza e ele disse que a moralidade não o deixou fazer isso. Acontece que no ano de 2003 ele invadiu uma casa onde um casal com grandes posses morava lá, um professor universitário aposentado chamado Lee Dek-soo. Ele tinha 72 anos na época dos fatos e sua esposa Lee Yoon, de 67 anos, eles acabaram sofrendo ferimentos com objeto cortante e vieram a falecer. Ele tirou a vida deles porque eles eram ricos. Ele odiava os ricos. Yu encenou a cena para parecer que isso foi motivado por um roubo, mas nada tinha sido roubado. Em 9 de outubro, depois de forçar a entrada em outra casa, ele acabou entrando na casa de uma senhora de idade e tirou a sua vida usando um martelo. A polícia descobriu algumas pegadas na cena que se tornaram muito familiares dentro deste caso, e vocês vão entender por quê.
Em outubro de 2003, ele invadiu a casa de uma família rica novamente por volta do meio-dia, depois de encontrar na casa Kong Jan-sun, de 85 anos. Ele usou novamente um objeto cortante com tamanha brutalidade que ela não sobreviveu. E eis que na casa ele encontrou a dona da casa e ela mentiu para ele. Ela disse que o filho e o marido dela estavam em casa. Mas na realidade o marido dela não estava em casa. E ele acabou agredindo a Lee Suk-jin, de 60 anos, e ela veio perder a vida devido ao ocorrido. Aí ele se virou para o filho dela, Go Jin, de 35 anos, que era deficiente, e tirou a vida dele também com um martelo, deixando ali 3 pegadas na cena do crime, idênticas no caso do professor universitário aposentado. A polícia então iniciou um banco de dados, de fazer uma busca e um esforço para tentar identificar essa pessoa, porque a comunidade estava alarmada. Enquanto a polícia tentava encontrar o perpetrador, ele, em 16 de outubro, invadiu uma outra casa onde morava uma mulher milionária chamada Yoo Jong-i, que tinha 69 anos. Ele a agrediu muito, o filho dela a encontrou e ela estava viva, apesar de todos os esforços dos paramédicos, ela acabou falecendo. Ele não chegou a ver o filho dela, então ele não sofreu nada do filho dela. A semelhança na forma que cada pessoa perdeu a vida, a polícia chegou à conclusão que havia uma conexão entre os crimes. Eles estavam diante de um serial killer, mas para evitar o pânico do público, a polícia negou que os casos estivessem ligados. Em 18 de outubro de 2003, ele foi para uma área rica, invadiu uma casa e mandou a governanta de 57 anos, que se chamava BGE, mostrar para ele o quarto principal. E lá, nesse quarto principal, estava Kim Jong-seul, de 87 anos. E o Yu, ele foi até o quarto, mas lá no quarto ele teve uma surpresa. Estava o filho do dono da casa, que tinha apenas 1 ano. Gente, essa informação é essa mesmo, que eu tentei pensar como é que um homem de 87 anos tinha um filho de 1 ano. Mas eu procurei, olhei até em jornais com tradução ali para o português da Coreia do Sul, isso mesmo, mostra que era um homem de 87 anos, que no quarto dele tinha o filho do dono da casa. Pressupõe-se que seria ele, que tinha 1 ano. Aí, o que ele fez? Ele usou novamente o martelo, tirando a vida do Kim e da governanta, mas ele não tirou a vida do bebê, ele enrolou o bebê numa manta e deixou lá no outro quarto para a criança ficar lá chorando. Mas antes da governanta perder a vida, ela tinha tentado sair correndo com a criança e ele acabou tirando a criança dos braços dela, enrolou o bebê nesse cobertor e o levou para um outro quarto e o deixou enrolado lá. E não feriu o bebê naquele momento, mas infelizmente, né, como eu falei, a governanta não sobreviveu o ataque. Mas ele acabou deixando o DNA no local, só que tem algo terrível que aconteceu. Para esconder a evidência do que havia ocorrido, ele colocou incêndio na casa e acabou deixando o bebê dentro. Mas o bebê acabou sendo descoberto mais tarde, vivo por um membro da família, embora o incêndio tenha destruído os corpos e o quarto principal. A maior parte da casa estava intocada. Quando a polícia verificou a segurança da casa através de câmeras, o Yu foi visto apenas de costas. O Yu conseguiu comprar um uniforme de polícia e ele começou a extorquir dinheiro de mulheres que trabalhavam como garotas de programa no distrito da Luz Vermelha. E ele acabou fazendo dinheiro suficiente para até mudar-se para um apartamento. E eis que dali em diante começou o ódio pelas mulheres, já parou com a parte do ódio pelos ricos. Ele começou a namorar uma moça e a pediu em casamento, mas quando ela descobriu que ele já foi casado e tinha um passado meio sombrio, nebuloso, ela acabou deixando. Ele, se passando por policial novamente, prendeu uma mulher. Aí ele ficou com ódio dela também agora. Agora ele quis se vingar mais ainda das mulheres, porque ele foi deixado pela mãe, foi deixado pela namorada que ele pediu em casamento. E ele, se passando por um policial novamente, prendeu uma mulher, garota de programa, e a levou para o seu apartamento. Ele agrediu a mulher sem piedade e a pendurou de cabeça para baixo, segundo ele, para drenar seu sangue. Percebendo que seu apartamento do 3º andar era inadequado para remover o corpo, ele desmembrou o corpo em vários pedaços e colocou em sacolas de compras e enterrou atrás de uma universidade. Ele marcou o local onde enterrou os restos com uma tampa de garrafa, que virou a marca pessoal dele.
Sua próxima vítima foi em 9 de fevereiro de 2004, Chung Yun-di. Ele era um vendedor ambulante. O Yu, usando um uniforme de polícia, prendeu o vendedor, alegando que o vendedor estava quebrando as leis farmacêuticas, porque ele estava vendendo alguns produtos de farmácia na rua, o que era proibido. Ele não era policial nem nada, mas ele se sentiu no direito e ele acabou ferindo esse jovem que tentou retaliar, mas até acabou ferindo o Yu, mas os ferimentos foram muito intensos e ele acabou falecendo. E aí ele acabou deixando o corpo dele dentro da van e tocou fogo na van dele. Aí ele começou a contratar garotas de programas para ir ao seu apartamento. E ele começou a tirar a vida dessas jovens, no total 8. Em 16 de março de 2004, tirou a vida de Kwon Jin-hee, de 23 anos. Gente, desculpa, o telefone tocando, não posso fazer nada. O dono de uma casa de massagem começou a notar os estranhos desaparecimentos dessas mulheres. Muitas delas trabalhavam lá como massagista, garoto de programa e tal, e ele era dono, proprietário, e ele percebeu que uma das garotas que trabalhava para ele havia saído para ver um cliente. Aí ele descobriu que o mesmo número do telefone era sempre o mesmo chamado para contratar essas moças, que ele tinha 2 salões diferentes. Ele ligou para a polícia tinha um plano. A garota de programa iria até o apartamento dele e aí lá eles o prenderiam. E o Yu acabou ocorrendo isso. Ela foi até o apartamento dele e eles acabaram cercando tudo e o prenderam. Mas o encontraram mastigando algo, que eram os cartões de visitas das várias garotas de programa que ele havia tirado a vida delas, essas jovens. Ele foi levado para uma sala para ser interrogado. O que ele revelou chocou a polícia. Quando perguntado o que ele havia feito com as meninas, ele negou que as abduziu, mas revelou à polícia que era, de fato, responsável pelos crimes na comunidade dos ricos, que ele tirou a vida. Como ele tinha epilepsia, ele fingiu uma convulsão e, surpreendentemente, os policiais realmente o libertaram das suas algemas e o deixaram sozinho com a porta aberta, acreditando que ele estava incapacitado, mas pela incompetência da polícia, o Yu escapou. Ele voltou para casa, começou a destruir todas as evidências, mas ele foi localizado por um oficial da polícia após 12 horas da sua fuga. E eis que ele chocou a polícia dizendo que ele comeu vários órgãos de várias das suas vítimas. E algumas das suas vítimas foram encontradas com órgãos faltando. Ele concordou em levar a polícia aos corpos das pessoas que ele tinha tirado. Ele tinha deixado sempre uma tampa de garrafa para ele poder lembrar onde que ele tinha deixado os corpos. Em 14 de abril de 2004, ele tirou a vida de An Jae-sun, de 44 anos, cortou as mãos e queimou o corpo dela. Todas as demais foram decapitadas após não estarem mais vivas. Em maio, ele eliminou a jovem Kim Lee-sun, de 25 anos. 7 de maio, tirou a vida de Shin Min, de 33 anos. 1º de junho, Han Suk-ja, de 35 anos. 9 de junho, Jang Kwang, de 26 anos. 18 de junho, Kim Ji-hu, de 27 anos. 25 de junho, Hu Shu-yeon, de 28 anos. 2 de junho, Kim Mi-young, de 26 anos. 9 de julho, Go Shun-hee, de 24 anos. 13 de julho, In Mi-yeon, de 27 anos. Então, eu citei aí os ricos e as mulheres de programa. Ele foi acusado de ter tirado a vida de muitas pessoas. E por causa disso, obviamente, ele recebeu uma sentença que não me agradou. Vamos lá. Na primeira visita dele ao tribunal, ele se desculpou com as famílias da vítima, afirmando que ele não tinha a intenção de parar de tirar a vida das outras pessoas. Que desculpa é essa? Você vai lá, pede desculpa por ter tirado a vida, mas informa que eu não tenho interesse em parar de continuar tirando a vida dessas pessoas. Durante seu julgamento, ele tentou atacar o juiz, tentou tirar a sua própria vida depois, quando estava sob custódia. Ele não demonstrou remorso, ele foi declarado culpado e foi sentenciado à pena capital. Mas ele não foi executado, por isso que eu falei que eu não concordei com a pena. Ele deveria ter sido executado. Acontece que não ocorre nenhuma execução na Coreia do Sul desde 1997. No começo, ele atacava pessoas ricas
geralmente de idade avançada, e progrediu para tirar a vida das garotas de programa. E o que mais chocou, ele dizer que ele comeu partes dos órgãos dessas pessoas. Se é verdade ou não, é difícil saber, mas a polícia crê que sim, porque muitas pessoas tinham os órgãos faltantes, principalmente o fígado. Não consigo entender o que passa na cabeça de uma pessoa tirar a vida de outras pessoas. Nada justifica. Ele tirou vidas de pessoas de idade, pessoas aposentadas, de garotas de programa. Eu sempre digo, não importa o que a pessoa estava fazendo. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, a não ser que seja em legítima defesa. Infelizmente, esse infeliz é mais um que tem um lugar reservado para ele no inferno. É o caso de hoje. Se vocês acharem interessante, não deixe de deixar aí o gostei de vocês, para o YouTube entender que esse vídeo é bom e recomendar para outras pessoas. Eu vejo vocês em breve. Até mais.